Os Diamantes Fatídicos, capítulo 7. Significativas transformações para o bem e para a dor. Livro 1º. Um mês após o latrocínio do português, as autoridades encontravam-se como no primeiro dia, sem qualquer pista que pudesse auxiliar no esclarecimento do crime. Surgiram muitos indícios falsos que não levaram a lugar algum, e o caso ficou entre aqueles outros que não haviam sido esclarecidos, como se houvesse sido praticado por algum grupo de toxomanos ou mesmo algum assaltante solitário. O caso, no entanto, ficou em aberto, aguardando-se ocasião mais promissora. Manolo e Maiuso evitaram ao máximo qualquer aproximação para não despertar suspeitas, agindo normalmente conforme no passado. Manolo, no entanto, passou a comunicar-se mais espontaneamente com a família, agora que se sentia liberado da dívida e se desforçara do inimigo que o ameaçava, sem denotar qualquer sentimento de remorso ou equivalente. Fez-se mais jovial em relação à esposa, diminuiu a dosagem de bebida alcoólica, embora não abandonasse totalmente. Passou a visitar os pais e os Albuquerque, com o que todos muito se compraziam, em razão da convivência mais carinhosa com a netinha e os seus genitores, sem maior preocupação, prenunciando um futuro abençoado. Em ocasião própria, o boss solicitou ao cafre que ficasse após o expediente, a fim de poderem conversar, pois que não mais voltaram no assunto. Permanecendo até mais tarde, como era habitual no empregado, depois que todos saíram, buscou o escritório do patrão, que o aguardava com largo sorriso de felicidade. Após se saudarem e ser convidado a sentar-se, o recém-chegado pôde entender a razão do encontro. Sem delongas, o chefe lhe expôs. Dando cumprimento ao nosso plano, à medida que o tempo se vai passando, chegará logo mais a hora de resolvermos alguns detalhes que ficaram em aberto em nosso compromisso. Fazendo uma breve pausa, logo deu prosseguimento. Não será de bom alvitre que você permaneça nesta cidade. Com um pouco mais de tempo, acredito que você deverá transferir-se para um outro lugar, onde poderá começar vida nova, amparando sua família e cuidando de si mesmo em outras circunstâncias. Novamente silenciou para dar continuidade. Nunca lhe retribuirei conforme você merece o favor que me fez, assim como a muitas outras vítimas do miserável eliminado. Agora, ele não terá como infelicitar tantas vidas e inquietar as pessoas que lhe caíram nas malhas da perversidade. Desse modo, tenho pensado no seu futuro e no porvir da filhinha, da esposa e das suas outras crianças. Você é um homem forte, válido, trabalhador e de confiança absoluta. Merece, portanto, uma oportunidade que lhe poderei oferecer. Reservei uma certa importância que o tornará em condições de adquirir uma casa para residir e dar início a um pequeno negócio, se lhe aprouver, ou o que lhe pareça mais agradável. Ouvindo essas palavras, Maiuso pediu licença para interrompê-lo, esclarecendo. O que fiz, senhor, não foi mais do que meu dever, o dever de gratidão pela sua ajuda salvando a minha filha. Eu bem o sei, redarguiu o espanhol sensibilizado. Eu reconheço que você não teve outro senão o interesse de auxiliar-me. No entanto, por minha vez, desejo também retribuir-lhe esse favor, que é de suma importância para a minha vida. Agora, responda-me se teria preferência de alguma cidade para se transferir. Aturdido ante o oferecimento, o empregado elucidou. Somos, minha mulher e eu, da província de KwaZulu, Natal, onde temos nossas raízes.
Nossos parentes mais próximos saíram de lá como nós, procurando melhores resultados para a existência. Muito melhor assim, interrompeu o interlocutor, porque por ocasião do seu retorno com alguma liberdade financeira, não despertará a curiosidade entre familiares e menos ainda a inveja, que os iria incitar a procurar descobrir a procedência do dinheiro. Exulto com isso. Penso, portanto, que transcorridos mais algumas semanas, 1 mês e meio a 2, poderemos encerrar esse capítulo de nossa vida. Por medida de precaução, deixe transparecer a algum ou outro colega o seu interesse em retornar a Natal, em razão da saúde da esposa e da filha, no que estaria pensando realizar quando houver ocasião própria. E conversaremos nesse interim conforme as necessidades. Aduziu com habilidade, nada de explicar à mulher a procedência do dinheiro e os detalhes da transferência. No momento próprio, você encontrará uma forma de elucidação. As mulheres falam muito e gostam de exibir-se ante as amigas, pondo abaixo o nosso plano por causa de um detalhe, de um descuido que despertaria a curiosidade e, portanto, facilitaria a descoberta do nosso compromisso. Os dois sorriram porque se sentiam felizes, apertaram-se as mãos e Maiuso saiu, quase transtornado pela emoção, pois que nunca pensara em colher frutos com tal sabor. No lar, comunicou ao esposo o desejo de transferir-se de cidade logo que lhe fosse oportuno, enquanto insinuou que pretendia conseguir um empréstimo com seu amo, que se vinha apresentando gentil, conforme ocorrera quando da enfermidade da pequena, de forma que pudesse mudar de vida, encontrar a realização pessoal. Pouco afeita às preocupações financeiras, mas dedicada ao lar, embora servisse a uma família que lhe confiava a casa 2 vezes por semana para a limpeza, com o que auxiliava a economia doméstica, sentiu-se alegre e esperançosa de retornar à sua Natal, onde nascera e esperava encontrar a felicidade. O marido era quem decidia a respeito das questões que envolviam o clã familiar. Graças à mudança de comportamento, pelo menos temporária, Manolo e família passaram a frequentar com mais assiduidade os Albuquerque, quando teve ocasião de acompanhar de perto o estudo do Evangelho no lar e participar de um momento em que, em transe, a sogra, Dona Evangelina, foi instrumento de uma comunicação psicofônica do respeitado espírito Monsenhor Alves da Cunha. Psicologicamente antagonista daquele tipo de atividade que resultava de convicções espiritistas adotadas pelo seu sogro e familiares, não teve, porém, como negar-se ao encontro cultural e iluminativo. Após ter sido proferida uma oração muito rica de unção a Deus pela médium visivelmente sensibilizada, foi aberto o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e lido uma página que se apresentou ao acaso, certamente guiado pelos mentores espirituais do grupo familiar. O texto, A Desgraça Real, incerto no capítulo 5, item 24, ditado pelo inovidável espírito Delfina de Girardin. À medida que Júlio fazia a leitura da página de forma correta e expressiva, Manolo sentiu-se atingido em cheio com as referências sobre a desgraça real, aquela que produz danos morais à alma, cujos atos perversos terá que expungir em reencarnações dolorosas e libertadoras. Quando as lágrimas que explodem no coração subirem à face e derramarem-se em caudais contínuas, sufocando e exigindo reparação dos males praticados. Não se pôde furtar as 2 cenas trágicas de que fora móvel, que pareciam adormecidas no seu inconsciente e retornaram com vigor, como que acionadas por processo mágico. O moço teve que fazer um grande esforço para não ser acometido por um vágado que o tonteou rapidamente.
mordiscando o lábio inferior, sinal muito característico do seu temperamento irado, procurou controlar-se, o que conseguiu com muito esforço. Ninguém lhe percebeu o conflito, porque todos estavam preocupados com o conteúdo da mensagem sempre atual, enriquecedora, especialmente no que concerne ao entendimento das ocorrências humanas, interpretada sempre de acordo com os interesses servis que dizem respeito ao ego e seus derivados. De imediato, o Dr. Henrique passou a formular considerações filosóficas e sociológicas, éticas e morais, humanitárias e religiosas, demonstrando que o infortúnio, não poucas vezes, é verdadeira bênção de Deus, que assim permite ao cauceta recuperar-se perante as leis cósmicas, restabelecendo-se de delitos graves que lhe pesam na economia espiritual. No entanto, a vitória através dos expedientes da ilicitude, a glória que se assenta na infelicidade dos outros, os ouropéis que procedem da hediondez do crime, o triunfo mediante a asfixia de vítimas inermes, isto sim é que se pode considerar como verdadeira desgraça. A sociedade, elucidou com sabedoria, que padece atrofia dos sentimentos de amor e de dignidade, estabelece que o triunfador não se deve deter ante qualquer situação ou pessoa que se lhe apresente como obstáculo, tendo a audácia de ultrapassá-lo, mesmo que a peso de incontida violência. Por isso, pesa sobre os homens e mulheres, individualmente, bem como no geral, em comunidade, o fardo dos sofrimentos físicos, econômicos, sociais, psicológicos, morais, como adagas que ferem profundamente o cerne do ser, tentando despertá-lo para a diferente realidade que se nega a aceitar. Pairava no recinto uma vibração de paz incomum, e merífica luz permitia-se clarear a sala em parcial penumbra, além da claridade da lâmpada acesa, mas de débil voltagem. Manolo experimentava pela primeira vez sentimentos controvertidos. Embora a inegável emoção de harmonia que lhe tomava todo o corpo, quase o entorpecendo, não podia dominar o conflito que ressumava da memória, especialmente o que culminara no atroz homicídio do agiota. Inspirado e sábio, o pensador português prosseguiu no seu comentário expondo: somente quando o indivíduo despertar a própria consciência para a compreensão da sua realidade de ser imortal, que não se pode deter nunca no carreiro da evolução e que desaparecerão da terra as desgraças, as tragédias, porquanto, conforme sejam os seus atos, defrontará os resultados. Desde que, compreendendo os objetivos legítimos da existência, que vão além do amealhar coisas, mesmo aquelas a que atribui expressivo valor, e na conquista da sua paz interna, na ampliação do sentimento de amor e na realização de labores que o promovam na escala moral, bem como a sociedade que o obrigará a avançar no rumo feliz. Enquanto estertora pelo poder, pelo querer, saindo de uma para outra insatisfação, perdendo-se no abismo das ilusões perturbadoras, as metas a que se apega em face da efêmera duração, de significado e de conteúdo, de maneira nenhuma propiciam a felicidade almejada. Atribui-se com demasiado entusiasmo que a felicidade decorre das ambições atendidas e das paixões vivenciadas, o que empurra as multidões na torpe e alucinante competição da posse, na consumpção da luxúria e da ganância. O ser humano está destinado à grandeza espiritual, ao reino dos céus a que se referiu Jesus, mas que se instala pouco e pouco na consciência e no coração. Todos os haveres terrestres têm o valor que lhes atribuímos, e por mais significativo que nos sejam,
quando a solidão, a saudade, a angústia se nos instalam no coração, tornam-se incapazes de minorá-las. Entretanto, as aquisições de sabor moral e espiritual, como a paz de espírito que decorre da consciência responsável, aquela que resulta de pensamentos saudáveis, de palavras justas e de conduta correta, o enriquecimento interior mediante o conhecimento e a prática do bem, o serviço fraternal de misericórdia e de socorro, aumentam os sentimentos de amor, de caridade e de iluminação interna. Certamente a luta pela conquista honesta do pão, do agasalho, do domicílio, da posição social digna e responsável, constitui metas humanas que devem ser trabalhadas, porém, em plano secundário, decorrente da eleição prioritária das aquisições transcendentes. Nisso consistem as desgraças real e imaginária. A primeira é quando o ser ouvida ou desconsidera os deveres que enaltecem e harmonizam, enquanto a segunda é a que oferece os tesouros da recuperação e do crescimento interior, mediante as reflexões profundas no leito do sofrimento, nos testemunhos afetivos, nos combates incessantes para atender às necessidades. Quando silenciou, após mais amplas considerações, podia-se perceber que uma onda de paz invadiu o recinto, tornando-o um santuário resplendente de belezas imateriais, onde se movimentavam zefiros espirituais que se encarregam de proteger e sustentar os ideais da criatura humana. Manolo, não obstante inquieto em razão de algumas considerações, haverem-no ferido diretamente, experimentava também a mesma tranquilidade que pairava sobranceira no pequeno grupo ali reunido. De imediato, na pausa que se fez natural, Dona Evangelina, visivelmente mediunizada, começou a falar em voz melodiosa e pausada, exteriorizando uma personalidade bem diversa da sua. Tratava-se do mentor do grupo de estudo, Monsenhor Alves da Cunha, que docilmente veio adicionar mais esclarecimentos acerca da mensagem da nobre entidade Senhora de Girardin. Depois da saudação fraternal e de algumas palavras de estímulo e encorajamento aos companheiros encarnados, com sabedoria e propriedade considerou: o mundo oculta nas dobras do seu manto de insensatez a desgraça real que passa despercebida e às vezes aplaudida enquanto valoriza ao extremo as ocorrências que devem constituir convites à meditação e ao equilíbrio interior, que denominou como desgraça ou desventura, porque se revestem de desagrado momentâneo, por expor o indivíduo ao sofrimento, aos testemunhos, à fé. Indiscutivelmente, são bem-aventurados aqueles que se encontram no eito das aflições transitórias, porque se lapidam para futuras experiências, resgatam as promissórias em débito, preparando-se para as inefáveis alegrias existenciais e espirituais. Não são, portanto, os que se encontram ansiosos, sofridos, incompreendidos que devem ser considerados infelizes, mas sim aqueles outros que os asfixiam com a sua sordidez, que os menosprezam, que lhes dificultam a ascensão, que os furtam e exaurem nos trabalhos injustos e cruéis a que se submetem. Estes que assim agem estão elaborando as algemas que os aprisionarão no futuro, ao desar que agora impõe ao seu próximo. Enquanto suas vítimas, nessas vicissitudes, se libertam, estes que lhe infligem o desespero encarceram-se moralmente nas celas invisíveis
do porvindouro remorso, antessala das provações e expiações pungentes. Todos quantos sofrem a hediondez do apartheid, resignadamente adquirem as virtudes da paciência e do amor, da superação e das tendências viciosas e primitivas que lhes dominam as paisagens íntimas do caráter, as inclinações perversas que ainda remanescem do anterior estado de primitivismo moral. Isso não implica lutar de forma não violenta em favor da eliminação dessa chaga social que torna a humanidade ainda perversa e atrasada. São, portanto, desventurados os homens e mulheres que se creem superiores em razão da cor da epiderme, da raça da qual procedem, da situação caprichosa momentânea do destino, que os tornam ricos e poderosos, ao mesmo tempo que os mantém na pequenez moral do atraso espiritual em que se demoram. Mas também todos aqueles que se apropriam indevidamente, muitas vezes de forma criminosa, de bens que não lhes pertencem, ou perderam a propriedade em razão de negócios infelizes, de empréstimos não resgatados, cometendo ações hediondas que ocultam com astúcia, mas que não podem anular na consciência nem eliminar nas soberanas leis da vida. Houve um interregno oportuno, enquanto o moço espanhol, diretamente atingido, experimentou um dardo penetrando-lhe a consciência. Ao invés de considerar de maneira própria a orientação do mentor espiritual, tornou-se agitado, sem saber como lhe era dirigida a ofensa, pois recebeu a admoestação como um desaforo. No entanto, excogitando com raiva do que estava ouvindo, pensava ser uma infeliz coincidência do conteúdo, ou um chavão de que a senhora se utilizava para manter a família sob controle. Não tendo visão profunda para a realidade, nem estando acostumado à meditação, mesmo que superficial, não dispunha de recursos mentais para atender à oportuna advertência e à chamada razão, a fim de que se pudesse reabilitar enquanto luzia um ensejo feliz. Interrogava-se como era possível que a senhora, portadora de conhecimentos superficiais, pudesse produzir um espetáculo de tal magnitude, que sem dúvida impressionava. Não terminara de pensar negativamente, tomado pelo conflito da suspeita e os aguilhões da verdade, quando o espírito prosseguiu. Sempre quando se é surpreendido pela verdade durante a trajetória de crescimento para Deus, detém-se em sofismas ou explicações absurdas, de modo a permanecer-se na comodidade convencional ou no estado de cumplicidade com o crime e a vulgaridade, que predominam no comportamento quase geral de todas as criaturas. A vida, porém, surpreende-nos a todos através do veículo da morte, que nos convida a outra dimensão de pensamento e de vida, quando a consciência livre dos impositivos cerebrais desperta em tonto para a compreensão do ser que somos. Felizes, portanto, aqueles que, diante da verdade, não procuram mecanismos escapistas nem formulações paliativas, mediante os quais fogem do enfrentamento com o dever, procurando a reabilitação que se faz indispensável. Ninguém, todavia, foge de si mesmo. Não é necessário prestar-se satisfação aos outros a respeito dos atos, nobres ou horrendos, porque o problema é interno, pessoal, intransferível. E graças a essa conduta dúplice, a interior que é legítima e a externa que se apresenta como convencional, a da aparência. Incontáveis indivíduos derrapam nos transtornos neuróticos da depressão e de mais graves injunções psicóticas, exatamente por desejarem impedir o reflexo dos atos monstruosos que lhe constituem o caráter real. Fora demais, pensou Manolo,
Que farsa seria aquela? Tratava-se de algum demônio que lhe viera exprobar a conduta? Como era possível que aquelas considerações constituíssem uma resposta exata e direta aos seus pensamentos? Aturdido e vitimado por uma palidez mortal e trêmulo, quis levantar-se, mas pensou que essa atitude poderia provocar alguma suspeição nas pessoas que ouviam contritamente o que falava a senhora. Ou seria mesmo um espírito? Prosseguindo a sua ilustrativa elucidação, o nobre guia acrescentou: é sempre fácil encontrar-se explicação mentirosa para negar o que é certo e correto, pois que, dessa maneira, pode-se dar prosseguimento e vitalidade aos disparates e comprometimentos perturbadores. Deus, porém, que é todo amor, não cessa de orientar aqueles que se extraviam do bom caminho na reta conduta, a fim de que, quando convidados ao inevitável resgate, a recomposição da ordem, não se creiam vítimas das circunstâncias ou aleguem desconhecimento e falta de orientação própria para a conduta. Ademais, o essencial não é a punição do criminoso, e sim a sua reabilitação, e todo o empenho deverá ser para que o erro, os atos condenáveis, cedam lugar à ordem do equilíbrio social, à dignificação do ser humano. Todos já transitamos pelos caminhos difíceis, experimentamos condutas reprocháveis, e aqueles que conseguimos superar as situações mais penosas, hoje na espiritualidade, afadigamo-nos para despertar o nosso próximo, a fim de que não incida nos mesmos lamentáveis equívocos de que muito nos arrependemos, mesmo após nos havermos reabilitado das suas nefastas consequências. Por isso, não nos atrevemos a julgar conduta alguma, por mais infeliz que seja. O nosso único objetivo é proporcionar orientação para apressar a instalação do reino de Deus entre os habitantes físicos da terra, evitando que tombem nas desgraças reais. Silenciando por um pouco, voltou aos comentários felizes e, após dirigir palavras de alento e de conforto moral a todos, despediu-se, deixando suaves vibrações de felicidade, menos no estúrdio criminoso. Encerrado o encontro espiritual, com uma oração ungida de amor e de reconhecimento, foram entretecidos leves comentários pela família feliz, do que não participou o convidado, sendo servido suculento lanche que atendeu generosamente a todos. Manolo, porém, embora dissimulando a irrupção de conflitos mais severos, tentava entender o que houvera acontecido, quando lhe teria sido muito mais fácil aceitar a realidade dos fatos, sem a perda de tempo em explicações tão esdrúxulas como absurdas. Desde o tema inicial, sorteado casualmente para as discussões, até os comentários realizados tanto pelo Dr. Henrique como pelo nobre mensageiro, todos eram-lhe direcionados, como inspiração divina, a fim de que se detivesse antes de dar prosseguimento aos passos futuros que já delineava na mente perversa. E, não obstante, a teimosia, filha da ignorância e da presunção, bloqueava-lhe o discernimento, impedindo-o de mais amplos e felizes voos no concernante à conduta exemplar. Educado, infelizmente, nos padrões convencionais de que o imigrado encontra-se fora da pátria a fim de ganhar dinheiro, de forma que retorne aos seus antigos sítios, se não com fortuna, pelo menos regiamente abonado, a fim de desfrutar de uma vida feliz, ele e os seus familiares nunca se vincularam realmente ao país generoso que lhes abriu as portas ao acolhimento e à independência econômica. Permanecia apenas o interesse materialista hedonista de, após atingir a meta, a conquista da fortuna,
abandonar o solo da prosperidade para ir gozar nas terras de onde se originava. Não havia, portanto, tempo mental para o refrigério espiritual da crença religiosa, permanecendo na superfície da fé tradicional, descomprometida e formalista, mais social e externa que de profundidade iluminativa. É certo que nem todos os emigrados têm comportamento equivalente. No entanto, há mesmo que inconscientemente esse desejo de retornar ao solo onde se nasceu, passados os testemunhos e sofrimentos que acompanham todo o processo de imigração. Retornando ao lar, ao invés de introjetar os benefícios emocionais e fluídicos resultantes da reunião, tornou-se introspectivo, cabisbaixo, inquieto e revoltado com as ocorrências que insistia em negar, embora os fatos que demonstravam o contrário. A atitude não se modificou no momento do repouso, que o acolheu, deixando a esposa preocupada, sem compreender a ocorrência, quando supunha que o marido deveria ter se beneficiado largamente das belas explicações que foram oferecidas. Digamos de uma vez, Manolo começava a sentir a constrição mental daqueles cuja vida orgânica ceifara, sem conseguir aniquilá-los. Lentamente, eles se acercavam da usina mental, tentando instalar as tomadas psíquicas para a futura obsessão de que seria vítima posteriormente. Nesse estado de espírito, dominado por surda revolta, sem haver se beneficiado pelo lenitivo da oração antes do repouso físico, logo foi dominado pelo sono. Sentiu-se fora do corpo e sonhou que o português, com o aspecto terrível em que falecera, asfixiado e deformado pelo sofrimento, ergueu-se assustadoramente e gritou-lhe com as mãos crispadas, com o desejo de estrangulá-lo. Que fizeste de mim, que confiei na tua desonra miserável, assassinando-me covardemente? Tem em mente que não me escaparás? Seguir-te-ei ao inferno ou te conduzirei a ele, cobrando-te a infâmia, o crime, a dívida que me roubaste. Tremendo sob terrível pavor que despertara a esposa, suando em abundância, no estertor da agonia, tentou justificar-se. Não fui eu quem teve a ideia do crime. E pensas que não sei, covarde, acusador e perverso? Eu sei que foi o teu fâmulo que me pagará também no momento próprio. No entanto, tu és o responsável, porque desejavas matar-me e não sabia como. Ante a insinuação do pária, programaste a melhor maneira de consumir-me. Foi também tu que me fizeste ingerir a droga entorpecente que colocaste na minha taça, a fim de facilitar-lhe o traiçoeiro estrangulamento. Tens ideia do que sofri, do que prossigo experimentando, desvairando que também sou da mesma laia que tu? Nunca mais te deixarei, até que a justiça dos homens ou de Deus te alcance. Nunca mais terás uma noite de paz, de repouso, porque eu te esperarei deste lado da vida, vigilante como um guepardo faminto. Tu não acreditas na vida verdadeira, qual ocorria comigo até chegar aqui, morrendo sem morrer, desejando um aniquilamento que não chegou. Pelo contrário, despertando-me para pagar todos os males que pratiquei, todas as ilicitudes que me permiti, todas as crueldades que tive para com os meus devedores. Também eu sofro a sanha dos outros inimigos que me aguardavam e o remorso do mal que pratiquei para reunir ouro e dinheiro que ficaram na terra. O colar de diamantes que roubaste de mim será também a tua ruína. Agora desperta, infame. Com um grito ensurdecedor, após o balbuciar de palavras ininteligíveis para a preocupada Eneida, debatendo-se angustiadamente, o espanhol acordou em estado de pânico. Tremia como varas verdes, exudando em abundância,
Sentindo-se de volta ao mundo objetivo, exclamou enquanto levava a mão ao peito em atitude reflexiva de acalmar o coração em desritmia. Graças a Deus, que horrível pesadelo! Eu sabia que esse negócio de espiritismo ia fazer-me mal. Por isso que detesto essas coisas condenadas pela igreja e com muita razão. A esposa ripostou-lhe em surpresa. Não posso entender essa sua algeriza pelo espiritismo que você não conhece. O bem não pode fazer mal. O que ouvimos de excelente qualidade não lhe pode provocar desequilíbrio, exceto se lhe atingiu a consciência em algum escaninho, levando-o à rebeldia. O que é que você sabe? Interrompeu com violência, transtornado, agressivo. Que lhe andou contando sobre mim sua mãe? Ela certamente, como adivinha endemoniada, deve saber até o que não acontece, com o fim de engabelar os idiotas, utilizando-se das artes da magia para impressionar e dominar. Não, porém comigo, que estarei vigilante contra os seus sortilégios e acusações dos seus espíritos. Eneida foi tomada de um choque ante o que acabara de ouvir, redarguindo incontinente. Embora você seja o meu marido, não admito que faça acusações desse porte contra minha mãe, cuja vida de honra e sacrifícios está acima de qualquer suspeita. Ao invés de ser uma endemoniada ou adivinha, é portadora de peregrina faculdade mediúnica, que lhe permite comunicar-se com o mundo espiritual e seus habitantes, especialmente os de elevada condição que nos vêm visitar a fim de aconselhar-nos para o bem. Não posso atinar com o que lhe aconteceu ou está sucedendo, mas não me calarei ante acusações absurdas dessa natureza. Seja como for, impôs arrogante, não me volte a convidar para novas práticas de feitiçaria como a desta noite, e seria bom que a sua nobre genitora mãe não mais viesse à nossa casa, a fim de não contaminar minha filha com as suas práticas condenadas, e com isso encerro o assunto. Falarei com ela sim, mas que somente sentirá falta da filha e da neta, porquanto de você creio que ninguém possa experimentar outro senão o sentimento de compaixão e de misericórdia ante a sua presunção e pequenez. Magoada, a jovem esposa levantou-se e foi dormir no quarto da filhinha, que se encontrava no doce regaço do sono infantil, jornadeando pelas praias de luz da região de onde procedia. O Doidivanas, totalmente destituído de bens espirituais e recursos morais, levantou-se também e buscou o uísque, como fazem todos aqueles que perderam o endereço de si mesmos e prosseguem sem roteiro de segurança ou de paz. Aquela foi uma noite especial, marco inicial de tormentos que não desapareceriam do Estroína. Na sua cubata, naquela mesma noite, Maiuso foi acometido de um sonho quase semelhante. Embalado pela felicidade de transferir-se para a sua província de Natal, conforme lhe houvera prometido o amo nos dias anteriores, havia preenchido a mente, nesse espaço de tempo, com os planos que deveria tornar realidade posteriormente, quando chegasse à sua cidade de origem. Imaginava como esconder o dinheiro, liberando-o lentamente a fim de não chamar a atenção. A alguns daria a ideia de que a sua vida em Vanderbilt Park houvera-lhe propiciado reunir economias que lhe facultaram um retorno menos penoso. A outros explicaria que fora beneficiado pelo amo por serviços especiais que lhe dispensara, sem explicar naturalmente quais haviam sido.
e após algum tempo todos se acostumariam com a sua situação, facilitando a existência menos penosa. Nesta noite, porém, experimentou pela primeira vez o estranho enfrentamento com o português, que se lhe apresentava conforme as características do estrangulamento, mais algumas deformidades que dele faziam um aspecto pavoroso, gritando-lhe furioso: Negro desgraçado, por que me mataste? Que mal te fiz, infeliz? Para agradar o teu boss, tornaste um sicário sem coração. Pensas que fugirás do crime somente porque te ele recompensará com dinheiro? Esse será um dinheiro maldito, porque é meu e se constituirá na causa da tua desdita. Não te enganes, pérfido, porque não fugirás de mim. Eu serei a sombra da tua consciência e nunca te deixarei. Do inferno para onde me enviastes, eu te seguirei como um demônio sem piedade, até sugar-te o sangue e o suor do rosto e de todo o corpo até a última gota. Agitando-se em desespero no leito, miserável e gemendo penosamente, despertou de súbito, ante a assustada esposa que o ouvira em parte no pesadelo tormentoso. Parece que um demônio tomou a forma de uma criatura desconhecida e veio felicitar-me, justificou-se, enquanto recuperava a lucidez. Nunca isso me houvera acontecido anteriormente. Que Deus tenha misericórdia de mim. Levantou-se, sentindo a presença da consciência culpada pela primeira vez, e não pôde recuperar o sono, havendo permanecido desperto até o momento de seguir ao trabalho muito cedo, conforme o seu hábito. Por sua vez, Manolo também, logo que o dia raiou, se movimentou, começou na cidade, sem saudar a esposa, que se recolhera à habitação da filhinha, seguiu na direção da fábrica. Coincidentemente, os comparsas do latrocínio chegaram à mesma hora, encontrando-se na entrada. Maiuso, percebendo a palidez e as olheiras bem assinaladas na face do amo, perguntou-lhe em passant, respeitosamente: O boss está sentindo-se doente? Mal-humorado e sincero, o espanhol respondeu-lhe, ainda aturdido pelo sono e pelo álcool: O demônio visitou-me esta noite e estou passando mal e indisposto. Como assim? Interrogou interessado. Fui vítima de um pesadelo terrível com alguém que está morto. O empregado não o deixou terminar a frase, interrompendo-o preocupado. Eu também. Juro ao meu boss que o morto voltou apavorante, com os sinais da morte, e ameaçou-me de vingança cruel. Fiquei tão apavorado que acordei em desespero e não pude mais conciliar o sono. Se voltar a repetir-se, estou disposto a procurar o feiticeiro da nossa raça a fim de pedir proteção. E você acredita que isso resultará positivo? Se assim for, avise-me a fim de que eu procure também. E deu uma gargalhada, na qual se patenteava a síndrome de distúrbio psicótico e de zombaria. Cada qual se dirigiu ao seu mistério, ficando ainda mais impressionado com a coincidência dos pesadelos. Manolo, ao invés de considerar a legitimidade do fenômeno espiritual, tendo em mente que o desencarnado, sua vítima, retornara ao proscênio terrestre através da sobrevivência à morte, fixou mais a ideia de que talvez sua sogra estivesse por trás dos acontecimentos, produzindo essa perturbação que certamente adivinhara por influência demoníaca, com objetivo que não identificava de momento, mas que por certo descobriria depois. Acentuou-se-lhe a consequência a animosidade contra a digna senhora. Aquele foi um dia tormentoso para ambos, os comparsas da tragédia que haviam imposto ao explorador inclemente. A associação das personagens na mesma trama dos destinos obedecia à lei de causa e efeito, de que ninguém se evade no transcurso da evolução. Soberana, rege as existências, acompanhando as criaturas no rumo da sua perfeição, que é conseguida através de penosos esforços, a princípio, enquanto se libertam do primarismo,
dos instintos avançados pela razão, alcançando a intuição e prosseguindo na busca da angelitude.